e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Mensagem número 120.100, de 2/10/2025, da senhora Adriana Aparecida Menezes dos Reis, recebida por meio do Fale com as Comissões. Vou fazer a leitura desse aqui, porque é importante aqui. Manifestando seu repúdio à privatização da Copasa, como cidadã nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais, e como ex-funcionária pública, dedicou 37 anos de sua vida ao serviço do povo mineiro, sinto-me no dever de me pronunciar publicamente contra a tentativa de privatização da Copasa, uma empresa que não apenas presta o serviço essencial, mas que foi construída com o suor e o esforço dos trabalhadores de Minas Gerais. Sua atuação vai além da distribuição de água e tratamento de esgoto. Ela representa a presença do poder público, onde muitas vezes o mercado privado não vê lucro, mas onde há seres humanos que necessitam de dignidade. Privatizar a Copasa é renunciar a esse legado, é transformar um direito, o acesso à água e saneamento, em um produto sujeito à lógica do lucro e não mais à lógica do interesse coletivo. A água é um bem essencial à vida, não uma mercadoria. O discurso da privatização, muitas vezes disfarçado de modernização ou eficiência, na prática representa o enfraquecimento do controle social e da transparência. A quem interessa essa mudança? Certamente não ao povo mineiro, que corre risco de ver tarifas aumentarem, serviços precarizarem e comunidades inteiras serem desassistidas. A Copasa é dos mineiros. Foi erguida com nossos impostos, com o nosso trabalho, com nossa confiança no papel do Estado como garantidor da justiça social. Entregá-la à iniciativa privada é um ato de desrespeito ao passado e de responsabilidade com o futuro. Por isso, como mulher, como trabalhadora aposentada, como filha de Minas Gerais, deixo aqui meu repúdio firme e indignado em tentativa de privatização da Copasa. Que a voz do povo mineiro seja ouvida, que nossa água continue sendo pública, acessível e protegida. A Copasa é dos mineiros, a Copasa é do povo e assim deve permanecer. Concordo plenamente com a senhora Adriana Aparecida. Mensagem número 120.194, do senhor José Alencar dos Santos, recebido por meio do Fale com as Comissões, solicitando apoio aos 55.000 ferroviários pensionistas representados pelos sindicatos dos trabalhadores e empresas ferroviárias de Belo Horizonte, no processo que reivindica reposições salariais ocorrido no período de vigência da ORP, Unidade de Referência Padrão. O processo foi iniciado em 92, tendo essa decisão favorável do STF, mas se arrasta 33 anos em face às interposições de recursos por parte da União. Absurdo isso aqui. Ofício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 8.729/2024. Ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento número 12.406/2025. Ofício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 12.553/2025. Ofício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 12.553/2025. Ofício da Prefeitura Municipal de Manhuaçu, prestando informações relativas ao requerimento número 12.578/2025. Ofício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 12.582/2025. Ofício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 12.582/2025. Ofício da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento número 12.686/2025. Ofício da Anexa Recursos Minerais, prestando informações relativas ao requerimento número 12.692/2025. Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento número 12.920/2025. Ofício número 1082/2025 da Procuradoria Regional do Trabalho de Minas Gerais, Terceira Região, encaminhando comunicação sobre a composição da nova administração dessa Procuradoria. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de Lei número 546/2023, no primeiro turno, 3.959, 3.966, 4.221, 4.277, 4.278/2025, em turno único, deputado Betão. 3.740 no primeiro turno e 3.604, 4.267/2025,
Em turno único, o deputado Leleco Pimentel. 2.236, 2024 no primeiro turno, 2.919, 2024 em turno único, deputado Mauro Tramonte. Passa a primeira fase do ordem do dia, compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2.915/2021, segundo turno, institui a política estadual pela primeira infância e cria o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas pela Primeira Infância de Minas Gerais. Autoria do deputado Dr. Jean Freire. Relatoria do deputado Betão. Vou fazer a leitura aqui do relatório. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, a proposição em tela institui a política estadual pela primeira infância e cria o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas pela Primeira Infância de Minas Gerais. Durante a tramitação, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, por guardarem semelhança de objeto, foram anexados à proposição projeto de lei número 393/2003, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei número 1058/2003, de autoria da deputada Ale Portela, o projeto de lei número 2630/2024, de autoria do deputado Lucas Lasbar, e o projeto de lei 3758/2025, do deputado Dr. João Freire, anexado após a aprovação do projeto no primeiro turno em plenário. A primeira infância é definida pela Lei Federal 3.257, de 8/3/2016, como período que compreende os 6 primeiros anos aos 72 meses de vida da criança. Nessa fase de vida, a atenção e o cuidado devem ser intensos, pois trata-se de um período fundamental para o desenvolvimento da criança. Na tramitação de primeiro turno, a matéria foi discutida e recebeu muitas contribuições para seu aperfeiçoamento, tanto nas comissões quanto no plenário. A Comissão de Constituição e Justiça conclui que a matéria preenchia os requisitos de legalidade, constitucionalidade e juridicidade da proposição com as emendas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que apresentou. No nosso parecer, para o primeiro turno, expressamos o nosso posicionamento de que a proposição em tela é oportuna por estar alinhada aos princípios e diretrizes estabelecidos na legislação federal, que trata do tema, e por estabelecer no âmbito estadual política de proteção integral às crianças da primeira infância. Na oportunidade de reavaliar a matéria dessa comissão, atenta ao contexto social, identificou o debate sobre a adultização de crianças, fenômeno caracterizado como aceleração forçada do desenvolvimento infantil, fazendo com que as crianças adotem comportamentos ou responsabilidades que não correspondem à idade delas. Esta comissão entendeu, assim, necessário incluir comando à proposição com o fim de incorporar essa temática no rol das proteções nela previstas para a primeira infância. A comissão identificou ainda questões relacionadas à técnica legislativa que podem comprometer o entendimento e a aplicabilidade da norma. Para promover as autoridades mencionadas, apresentamos o substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.915/2021, no segundo turno, na forma de substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno. Substitutivo é grande. Eu vou ler em partes. Substitutivo número 1, institui a Política Estadual da Primeira Infância. Artigo 1º, fica instituída a Política Estadual da Primeira Infância com a finalidade de assegurar o atendimento dos direitos das crianças de 0 a 6 anos completos, com vista a seu desenvolvimento integral e o seu reconhecimento como sujeitos de direito. A política de que trata esta lei tem como objetivos fortalecer os vínculos familiares e comunitários por meio de oferta de serviços socioassistenciais às crianças na primeira infância e suas famílias, assegurar o atendimento integral à saúde da criança na primeira infância em conformidade com a Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança, inclusive com garantia de vacina, segundo as recomendações do Programa Nacional de Imunização. A política de que trata essa lei priorizará o atendimento a famílias com crianças na primeira infância que estejam nas seguintes situações: extrema pobreza, insegurança alimentar e nutricional, vivência de rua, abandono ou omissão que prive a criança dos estímulos essenciais ao desenvolvimento motor, socioafetivo e cognitivo da linguagem, trabalho infantil, violência, abuso e exploração
sexual, medida de privação de liberdade da mãe ou pai, emergência ou calamidade pública, privação de direito à moradia em função de determinação administrativa ou judiciária, acolhimento institucional familiar, outras medidas de proteção previstas na Lei Federal nº 8.069, 3 de julho de 1990. Deficiência ou risco ao desenvolvimento psíquico, saudável, isolamento, desemprego dos ascendentes diretos. O Estado estimulará a participação da sociedade na proteção e na promoção do desenvolvimento integral da criança na primeira infância, apoiando, incentivando, em especial, a participação da sociedade nos conselhos de áreas relacionadas à primeira infância com função de acompanhamento, controle e avaliação. A criação de redes intersetoriais de proteção, a realização de ações socioeducativas, a execução pela sociedade de ações complementares, o desenvolvimento por empresas e instituições privadas de projetos, programas e ações voltadas para a primeira infância. O Plano Estadual pela Primeira Infância é instrumento para a implementação da política que trata esta lei. O plano a que se refere o caput estabelecerá seu período de duração e mecanismos para o monitoramento de sua implementação e de avaliação de seus resultados. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sim. Em discussão, o parecer. Para encaminhar, deputado doutor Jean Freire. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa comissão, deputado Betão. Gratidão e muito obrigado pelo relatório. Obrigado. Cumprimentar o deputado Celinho, deputado Tramonte. Dizer, presidente, companheiros que aqui nos assistem, presencialmente pelas redes da Assembleia, que eu estou muito feliz desse projeto estar hoje passando aqui por essa comissão. Peço o voto dos companheiros, mas tenho já de antemão certeza da aprovação desse projeto. Minas Gerais é o único estado que não tem, né, essa lei, tem um decreto, né, e não tem essa lei. E essa lei está tramitando nessa casa há muito tempo, né, desde 2021. Eu, na posição de médico e um dos criadores e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, eu que venho de uma região onde cresci vendo, em muitos momentos, nossas crianças serem exploradas, né? Tomamos conhecimentos e lutamos contra a exploração sexual de crianças e adolescentes no Vale de Jequitinhonha, e fazemos esse enfrentamento até hoje. Enfrentar o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil das nossas crianças e adolescentes. A gente vê no dia a dia, colegas deputados, uma criança, a gente percebe logo nos primeiros anos de vida as suas habilidades. Isso é notável, né? A gente percebe nos primeiros anos de vida. Assim como nos primeiros meses intraútero, é o momento de definir, né, os sistemas, a formação dos sistemas cardiovascular, neurológico, digestivo, né? São nos primeiros meses intraútero. Assim também são nos primeiros anos de vida, no quesito das habilidades, dos dons, né, de desenvolver uma habilidade em uma criança. É notável, é notório as pessoas falarem assim, nossa, essa criança gosta muito de cantar. Olha, seria bom estimular. Essa criança tem uma desenvoltura com o violão, com os instrumentos musicais. Seria interessante ela ter acesso a isso. Essa criança fala muito bem, articula bem as palavras, né? Seria interessante estimular cada vez mais a leitura dessa criança, né? Então, esse projeto vem nessa linha, para que nós possamos, nos primeiros anos de vida, a neurociência já provou isso, a ciência, e é bom, por isso que é bom acreditarmos na ciência, a neurociência já provou que se nós aplicamos mais recursos, né, cada real que a gente aplica numa criança
é economizar, por exemplo, na saúde no futuro, e aí sim é evitar gastos. Aí eu chamo de gasto, porque um recurso colocado na saúde, que poderia ser utilizado lá na primeira infância para não colocar naquele momento, aí sim é gasto, né? Quando é investimento, é algo que você não deixaria de gastar no passado. Então, seja na saúde, na cultura, na educação, investir nas crianças de 0 a 6 anos é também economia no futuro do país. É também acreditar na ciência, é também acreditar numa transformação. Eu tenho dito, deputado Betão, há muito tempo, desde meus primeiros dias trabalhando como porteiro no Hospital de Itaubim, e é interessante porque eu fui muito para visitar uma criança, né, eu ainda adolescente, eu tenho dito que criança não veio ao mundo para morrer. Criança veio ao mundo para virar adolescente, que veio ao mundo para virar jovem, que veio ao mundo para virar adulto, que veio ao mundo para chegar à terceira idade, e aí seguir o curso normal, né, da natureza. Por isso, se faz fundamental importância aplicar na infância, de 0 a 6 anos, para que nós tenhamos adolescentes melhores na educação, na saúde, para que nós tenhamos jovens melhores também nessas pautas, na cultura e tantas outras, né? É nítido que uma criança que teve acesso à saúde em todos os momentos que precisou, que não passou por desnutrição, que não passou por desidratação, né? É nítido que essa criança vai ter uma adolescência melhor. É nítido que essa criança, quando teve um acesso a uma educação de qualidade, né, lá na primeira infância, com creches, né, com lazer, com cultura, ela vai ter também, no futuro, mais acesso à universidade. Ela vai disputar a universidade num patamar, se não igual, né, mas mais próximo do que aqueles que tiveram isso durante toda a vida, né? Então, por isso que se faz presente a mão firme do Estado, né, em todos os seus... o Estado, que eu digo, seja o poder público municipal, estadual e a União, aplicar na primeira infância. Creches, educação, saúde, lazer, cultura, segurança, principalmente de 0 a 6 anos. Isso é gestão, isso é pensar num país mais justo e igualitário. Muito obrigado aos colegas deputados. Obrigado, doutor Jean Freire. Parabéns pelo projeto de lei, com certeza muito significativo, né, para as nossas crianças, os nossos jovens. Em discussão, parecer. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei no 567/2023, primeiro turno. Institui o Programa Estadual de Doação de Kit Maternidade Solidária às mães em situação de vulnerabilidade social no âmbito do Estado. Autoria, deputada Nayara Rocha. Relatoria, deputado Mauro Tramonte. Que indago se está em condições de emitir seu parecer, deputado. Perfeitamente, senhor presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 567/2023, Comissão do Trabalho, da Previdência e Assistência Social. Relatório. De autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto de lei número 567/2023 institui o Programa Estadual de Doação de Kit Maternidade Solidária às mães em situação de vulnerabilidade social no âmbito do Estado. Fundamentação. O projeto de lei em análise visa instituir programa de doação de kits maternidade a mães em situação de vulnerabilidade social cadastradas no Cadastro Único, com o objetivo de garantir condições básicas para a manutenção da saúde da mãe e do recém-nascido. A proposição também determina que, além da situação de vulnerabilidade social, as mães precisam comprovar que seus filhos nasceram lá no máximo 60 dias e que residem no Estado. A doação de kits maternidade é prática adotada em alguns municípios e é prevista na política de assistência social como forma de benefício eventual. Os benefícios eventuais são benefícios temporários de caráter não contributivo, destinado à proteção de indivíduos e famílias para o enfrentamento de uma vulnerabilidade social de caráter pontual, como nas situações de nascimento, morte,
vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça avaliou que a competência legislativa disciplinar a matéria relacionada à proteção e defesa materno-infantil. Contudo, identificou que o projeto original apresenta problemas de constitucionalidade por propor a criação de programa que é uma atribuição do Poder Executivo, além de implicar despesas para o erário sem a devida apresentação de estimativa do impacto econômico financeiro. Apresentou assim o substitutivo número 1, a fim de incluir a previsão de doação de kits maternidades à Lei número 10.501, de 1991, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da criança e do adolescente. Cria o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Em seguida, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher avaliou que a proposição em exame é oportuna. Assim, manifestou-se favoravelmente à aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1. Estamos de acordo com os argumentos das comissões precedentes e com a proposta de alterar a política estadual dos direitos da criança e adolescente para abrigar a essência do projeto original. Contudo, ponderamos que seria mais adequado alterar o artigo 1º da lei, uma vez que o seu inciso 2º remete às políticas e programas de assistência social nos quais poderiam constar ações de doação de kit maternidade. Assim, apresentamos o substitutivo número 2, com as adequações que consideramos necessárias. Conclusão, em face ao exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 567/2023 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2, altera o artigo 1º da Lei 10.501, de 17 de outubro de 1991, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da criança e do adolescente, cria o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Esse é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Em discussão, parecer. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, as deputadas e deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.754/2025, primeiro turno. Dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação de qualquer empresa que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo ou em condições análogas à escravidão em sua cadeia produtiva. Autoria do deputado Betão, relatoria do deputado Leleco Pimentel. Eu já passo a presidência aqui para o deputado Celino Citrocel, para atender, né, na ausência do relator, eu redistribuo também para o deputado Celino Citrocel e a presidência para o Celino Citrocel. De autoria do deputado Betão, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a cassação de inscrição do cadastro de contribuinte do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, de qualquer empresa que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo ou em condições análogas em sua cadeia produtiva. Apenas em 2003 que a Lei Federal 10.803 alterou o artigo 149 do Código Penal para tipificar o trabalho escravo contemporâneo, explicitando os elementos que o caracterizam. A submissão a trabalhos forçados ou a jornada exaustivas, a sujeição à condição degradantes de trabalho e a restrição de locomoção do trabalhador. Trata-se de uma configuração que vai muito além da privação de liberdade, aplicável a várias situações de ofensa à dignidade humana. Também em 2003, o governo brasileiro criou o cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à de escravos. A lista suja do trabalho escravo, durante as ações de fiscalização de inspeção do trabalho, quando são encontrados trabalhadores em condições análogas à escravidão, são registrados
autos de infração para cada irregularidade trabalhista identificada. Esses documentos comprovam graves violação de direito. Além disso, é lavrado um auto de infração específico que descreve a situação de trabalho análogo ao de escravo. Cada auto dá origem a um processo administrativo, no qual os empregadores têm garantido seus direitos de defesa, podendo apresentar argumentos e recorrer em duas instâncias. Pessoas físicas ou jurídicas são incluídas no cadastro de empregadores só após a conclusão do processo administrativo que analisou o auto de infração por trabalho análogo ao de escravo. Para que o nome seja incluído, é necessário que a autuação tenha sido considerada válida em decisão final, sem possibilidade de recurso. A lista suja é atualizada semestralmente pelo Governo Federal. O Ministério do Trabalho e Emprego publicou a Instrução Normativa número 7 de 2025, que regulamenta o cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão e institui o novo cadastro de empregadores em ajustamento de conduta. De acordo com essa norma, só permanecem na lista suja os empregadores que não assumem o compromisso de reparar a situação por meio de termo ajustado. Não obstante as normativas já existentes para a abolição do trabalho escravo contemporâneo no país, essa prática ainda persiste entre nós. De acordo com o radar do trabalho escravo, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, entre 2002 e 2024, foram resgatados 7.598 pessoas em situação análoga à de escravo em Minas Gerais. O Estado tem ocupado, nos últimos anos, posição de destaque quanto ao número de empregadores incluído na lista suja em diversos setores produtivos. Em Minas Gerais, a Lei 21.018, de 2013, alterou a Lei 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e estabeleceu penalidade para estabelecimentos que adotarem prática de trabalho escravo. De acordo com a norma, o sócio ou dirigente de estabelecimento que tenha sido condenado por sentença transitada em julgado pela prática de crimes previstos no artigo 149 do Código Penal poderá ter suspensa ou cancelada a inscrição do estabelecimento no cadastro de contribuinte, na forma prevista em regulamento. Todavia, como anteriormente mencionado, não há nenhuma pessoa que já tenha sido condenada pelo crime de trabalho escravo no Estado, mesmo com a comprovação dessa prática. A proposição em tela se insere nesse contexto, ao propor mecanismo de responsabilização da empresa que faça o uso do trabalho em condições análogas às de escravos, de forma direta ou indireta. A matéria amplia as possibilidades de responsabilização daquele que cometem esse crime no Estado, contribuindo efetivamente para a sua erradicação. É, portanto, conveniente e oportuno o projeto de lei em análise. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria se enquadra no rol de competência deste Parlamento e apresentou o substitutivo número 1, que propõe a inclusão de dispositivo na Lei 6.763, de 1975, de forma a manter a segurança jurídica do adquirente das mercadorias e serviços,
concordamos com a comissão precedente quanto ao argumento de que a matéria deve ser incorporada à Lei 6.763, de 1975. Consideramos, contudo, que a proposição pode ser aperfeiçoada. Apresentamos, assim, o substitutivo número 2. Este é o relatório em votação. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o projeto de lei 3.754. Os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado Celino Citrocel. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 646/2023, turno único, declara de utilidade pública o Instituto Entre Irmãos, com sede no município de Juiz de Fora. Autoria do deputado Ronaldino. Parecer pela aprovação, relatoria do deputado Celino Citrocel. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Como vota o deputado Celino Citrocel? Eu voto sim, presidente. Deputado Mauro Tramonte. Sim, presidente. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 3.747/2025, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Esporte Clube Barbacena, com sede do município de Barbacena. Autoria do deputado Zé Guilherme. Situação parecer pela aprovação, relatoria do deputado Betão. Em discussão, o projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Como vota o deputado Celino Citrocel? Sim, presidente. Deputado Mauro Tramonte. Sim, presidente. Deputado Betão vota sim, aprovado o projeto. Projeto de lei 4.221/2025. Declaro de utilidade pública a Associação Civil Maria Auxiliadora Cabral Adriano Casa da Provisão, com sede do município de Guidoval. Autoria do deputado Roberto Andrade. Parecer pela aprovação, relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Com voto do deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Deputado Mauro Tramonte. Sim, presidente. Deputado Betão vota sim, aprovado o projeto. Projeto de lei 4.267/2025, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores e Trabalhadores Rurais de Vertente, com sede no município de Biracatu. Autoria do deputado Leninha. Parecer pela aprovação, relatoria do deputado Leleco Pimentel. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão em votação. Com voto do deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Deputado Mauro Tramonte. Sim, presidente. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Requerimento 14.187/2025, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com o projeto Aglomerou, por sua fundamental contribuição para o desenvolvimento social e cultural de jovens e crianças no aglomerado da Serra. Autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento, as deputadas e deputados com a própria permanência como se encontram, aprovado. Agora nós vamos para a terceira fase. Tem alguma coisa? Tá. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. Requer que seja realizada a audiência pública para debater as urgentes demandas de melhorias profissionais e estruturais que afetam o funcionamento dos conselhos tutelares na região do Vale do Jequitinhonha. Vou ler os requerimentos. Os demais são meus? Em votação, o requerimento, as deputadas e deputados com a própria permanência como se encontram, aprovado. Passa a presidência para o deputado Celino Citrocel para leitura e votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento 17.824, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira e do deputado Betão, requer seja realizada audiência pública para debater os efeitos do julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal, que analisa a existência ou não de vínculo empregatício entre trabalhadores e plataformas digitais, bem como os desdobramentos da discussão sobre a pejotização,
tema 1389, em curso no Supremo Tribunal, considerando os impactos presentes e futuros dessas decisões para o mundo do trabalho, para os direitos sociais e para a organização sindical. Requerimento 17.882, de 2025, de autoria do deputado Betão, requer seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para a adoção de medidas administrativas e orçamentárias necessárias à implementação integral das reivindicações apresentadas pelos profissionais do Núcleo Acolhimento Educacional, NAE. Ampliação e reordenamento das equipes, fixando o limite máximo de 2 escolas por dupla técnica, assistente social e psicólogo por meio da Secretaria de Meia SMED. Respeito à autonomia profissional conforme o Código de Ética do Serviço Social e resolução da CFESS 493 de 2006, assegurando liberdade técnico-operativa e proteção contra assédio moral. Garantia de custeio de transporte e alimentação aos profissionais nos termos do artigo 37, 15º da Constituição Federal, da Lei Estadual 22.257/2006 e Decreto 48.113/2025, de modo a evitar o ônus financeiro decorrente do caráter inerente das atividades. As reivindicações apontam a necessidade urgente de revisão das condições de trabalho e da estrutura organizacional das equipes multiprofissionais no atendimento educacional, conforme prevê a Lei 13.935/2019, que dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e serviço social em redes públicas e educação básica. Em votação, os requerimentos, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado Celeste Citrocel. Pessoal, nós vamos terminar esta reunião aqui, que é ordinária, tá? Para daqui a pouco a gente começar a extraordinária, que é a audiência pública. Pessoal que está aí fora, eu não estou os vendo, porque a porta ainda está fechada, mas daqui a pouco vai abrir para integrar aqui os 2 ambientes, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária,